Estamos agora no interior da adega do Sr. Mata e a minha questão é quais é que são as vantagens e desvantagens do método mais tradicional, que é o método que o Sr. opta por realizar. É assim, os lagares dão origem a ter um bom arranjamento, porque no início da fermentação, as leveduras, que são uma bactéria, necessitam muito de oxigênio. Acontece que o oxigênio é que lhes vai dar vida. E dentro do lagar, como é um espaço aberto, elas têm mais possibilidades de se oxigenarem. Portanto, então aí dá-lhes mais vida. Portanto, e nós depois fazemos umas remontagens com a finalidade de oxigenar o vinho. A remontagem é pôr o motor a tirar o vinho ali daquele tubinho e nós a repor por cima, fazemos 2 em 1. A remontagem consiste em oxigenar o vinho, que ele está a ferver, está debaixo da manta, que é a parte de cima, por baixo tem vinho, por cima tem a manta, e nós tiramos o vinho lá de baixo e regamos. Não dá origem às oxidações, porque a massa oxida, e nós temos que regar com o vinho, porque o vinho nessa altura já tem força alcoólica, e então o álcool vai fazer um arranjamento de maneira a que a massa não oxide. Portanto, se nós descuidarmos, poderemos ter aqui oxidações. Ali dentro, não. Okay. Por outro lado, as oxidações, a partir do momento em que arranca a fermentação, liberta gás carbónico. O gás carbónico não deixa haver essa oxidação. Ali, as leveduras ali poderão, se a tuba estiver muito cheia, há pouco espaço de oxigênio. Há menos probabilidades de oxidação, mas elas poderão estar aflitinhas com falta de oxigênio. Tem muito gás carbónico, porque aquilo está fechado, embora esteja a tampa de cima aberta, mas, portanto, consiste também em fazer-se remontagens, na minha opinião, devem ser, não muitas vezes, mas algumas vezes, com esta parte, o equipamento de conselho, e depois o motor a bombar por aqui, por cima, para regar a mão. Pronto. As vantagens, uma fermentação em espaço aberto, uma fermentação em espaço fechado. Se o senhor tivesse que escolher entre o método tradicional e o método mais atual, qual é que seria a sua opção e porquê? Eu vou responder de uma maneira, respondi-lo com o Marco Paulo. Tenho 2 amores, sendo o qual eu gosto mais. Porque é assim, embora este seja o método tradicional e eu respeito e faço por aqui, acho que este também tem algumas condições, que à partida têm muita influência. Eu vou já explicar porquê. É porque eu aqui consigo controlar melhor as temperaturas do que consigo aqui. Portanto, eu quando vejo aflito com excesso de temperatura, saco este vinho aqui, isto depois tem aqui uma cortina de água fresquinha diretamente do furo, em que me vai diminuir a fermentação. Certo? Portanto, resumindo e concluindo, eu às vezes daqui tenho necessidade de levar o vinho só aqui, refrescá-lo e depois juntá-lo novamente aqui à massa. Ali evita-me esse trabalho, porque se eu ver que a temperatura está a subir aqui no manobra, se eu ver que ela está a subir, eu é só abrir o torneio e começo a refrescar. Essa razão, por isso, o controle de temperaturas é das coisas mais fundamentais a seguir à desinfecção das uvas para fazermos um bom vinho. Porque as temperaturas para vinhos tintos, para extrair os taninos, uma temperatura de fermentação até 30 graus é o suficiente. Para brancos, 18, 20, e para rosés. Mas se eles começarem a temperatura da fermentação começar a subir 32, 33, 34, 35 e por aí adiante, nós temos que imediatamente, se eu tivesse notas
Tinha de dizer-vos, como vezes eu vou-me deitar e não me deito porque cheguei aqui e eu não me vou deitar sem controlar a temperatura. E chego assim, há bocadinho, controlei, estava dentro, agora já me subiu 2, 3 graus. Assim que ele começa a passar dos 30, assim, não vou arriscar, não me vou deitar, saco o vinho todo, até haver vinho aqui para dentro, refresco. As paredes depois, como o vinho baixa, isto baixa tudo, até meio. As paredes libertam o calor, sempre com a porta aberta de noite e fechada durante o dia para o calor. E depois, passado 5, 6 horas, enquanto ele está a fechar, vou chamar um bocadinho, e depois, de manhã, ou pela madrugada, meto ali novamente, junto outra vez o líquido à massa. E a partir daí ganho 4, 5 graus, o que é muito bom porque ele depois vai recuperar outra vez. Se tiver um pico da fermentação, o que é o pico da fermentação? Portanto, suponhamos que o vinho tem 13 graus, o pico da fermentação anda ali, quando ele tem 7, 8 graus, ainda para desdobrar, está no pico da fermentação. Quando ele depois começa a quebrar, as temperaturas vão se manter. Mas quando ele está naquele período de evolução, ele sobe a temperatura total. Subindo as temperaturas acima dos 70 graus, o que é que desenvolve? Desenvolve bactérias que não se desenvolvem se ele fermentar a 30 graus. Se ele passar a 32, 33, 34, por aí fora, começa a desenvolver outras bactérias. Por outro lado, mais grave ainda, é que mata a bactéria da levedura. O excesso de temperatura mata a levedura que está a transformar, tem o papel, o trabalho dela, de transformar o açúcar em álcool. Mata, e o que é que acontece? E a fermentação fica interrompida. Ferve na mesma, a gente ouve ferver, mas não desdobra, que é isto de desdobrar. Não consegue passar 4, 5, 6, 7, 8 gramas de açúcar que ainda lá estão por dentro, não os consegue transformar em álcool. E como não os consegue transformar em álcool, vamos depois ter esse vinho com um excesso de açúcares redutores. Certo? E depois, esses açúcares dão, às vezes, um bom governo no vinho, porque vinho tão macedinho, tão vulgar. Mas depois aquilo é complicado, porque depois, ao longo da longevidade desse vinho, surgem outras bactérias que se vão alimentar dessas velhinhas que ficaram por desdobrar em água e vão estragar o vinho. Depois lá está a tal história que deu a volta. O vinho pode dar a volta de duas maneiras, ou com a parte cética, ou depois, porque depois está tudo ligado. A parte cética depois está também ligado a essas más bactérias. Esses vinhos, quando isso acontece, são vinhos que têm de ser consumidos rapidamente, porque eles não vão ter futuro. Não podem ir para a garrafa, principalmente. Eu tenho uma pergunta para fazer, é uma grande curiosidade, que eu aprendi um pouco, mas não aprendi bastante, e acho que há muita gente que não sabe, eu antes de comer vinhos não sabia, que o vinho do Porto é muito diferente, ou tem algumas diferenças do vinho tinto. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco essa diferença, não só para eu compreender um pouco melhor, mas também para quem nos está a ver poder perceber o que é que os distingue. Bem, então vamos falar um bocadinho de vinhos licorosos, que normalmente estão incluídos no vinho do Porto, não é? Portanto, os vinhos licorosos têm uma diferença em relação aos abafados. Os abafados é o mosto retirado da uva e não chega a fermentar. É logo amoado com aguardente. Há quem faça abafado com aguardentes feitas de vinho, aguardentes vínicas, e há quem faça abafados com aguardentes bagaceiras. Ali existe uma diferença. Na minha opinião, os abafados devem ser feitos com aguardente vínica. As jerepigas devem ser feitas com aguardente bagaceira. Os vinhos licorosos, onde se inclui o vinho do Porto, esse vinho vai desdobrar primeiro a sua fermentação normal até metade. Portanto, se o vinho tiver, se as uvas tiverem 14 graus,
vai desdobrar até ao nível 7, até terem 7 graus. E depois aí é que é adicionar água dentro, e essa aí convence sempre de vinho. Pronto. Os vinhos do Porto depois podem ser doces, meio doces, ou um bocadinho, portanto, mais. E isto quer dizer porquê? Se nós lhe pusermos com menos grau da uva, sai o vinho mais adoçado. Se deixarmos seguir mais a fermentação até aos 7, 8 graus, sai uns vinhos menos doces, portanto, mais com sabor a vinho. Então, a principal diferença entre os vinhos licorosos, por exemplo, o vinho tinto, é esta adição de água quente que não ocorre durante a produção. Que não ocorre e que realmente tem que se fazer sempre metade da fermentação, na minha opinião, para não ficar nem doce nem menos doce, é o ponto meio doce, que é metade da força alcoólica da uva. Se a uva tiver 14 graus, deixá-la desdobrar até aos 7 e a partir dos 7 retirar e adicionar água do vinho. Já tivemos a falar um pouco sobre a produção de vinho, desde quando está nas vinhas, quando está aqui no lagar. Agora acho que seria importante de falar de quando se bebe o vinho. Portanto, na sua opinião, qual é que é a temperatura ideal para beber o vinho tinto, o branco e o rosé? Pronto, é assim. Em relação ao vinho tinto, a minha opinião da temperatura de consumir o vinho tinto é 16, 18 graus. Dependendo dele da sua estrutura. Portanto, se for mais estruturado, um bocadinho mais fresco, ou menos estruturado, pode ir dos 16 aos 18. Os brancos. Há quem defenda mais ou menos 8 graus para os brancos, e às vezes 6, mas a minha temperatura, 10 grauzinhos para o branco está muito bem, e para o rosé. E porquê? Esta é a minha opinião pessoal. Porque se nós refrescarmos muito um vinho, não vamos usufruir dos aromas. Porque o frio inibe aromas e paladar. Então temos, na minha opinião, temos que encontrar um equilíbrio que não vai esconder nem o paladar, nem os aromas. Pronto. E então, 8, 10 graus para os brancos e para os rosés e 16 ou 18 para os tintos. Já agora, muitas vezes as pessoas têm aquela tendência de colocar o vinho no frigorífico e deixam lá por tempos e ele acaba por alterar. O senhor tem algum comentário a fazer sobre este assunto? Tenho e bastante. Então é assim, como na gíria se diz, e muito bem, que não deve-se pôr o vinho tinto no frigorífico, porque, na minha opinião, o vinho tinto no frigorífico, o frigorífico mata o vinho tinto. Pronto. Tira-lhe qualidades no forno, no paladar. Ora, então, o que é que fazemos na parte de restauração menos abonada em termos de refrigeração, não ter um armário próprio para refrigerar o vinho? Tem um conjunto de jarros, no caso de servirem o vinho a jarro, e metem o jarro no congelador vazio. Jarro de vidro, ou garrafa, se servirem em garrafa, vazio no congelador. Chegam ao lager box, está à temperatura normal do restaurante, o vinho cai dentro do recipiente, ou jarro, ou garrafa, que está gelado, o vinho leva um choque térmico, fica agradável, não perde aroma, não sofre qualquer aspecto em termos visuais de descasque da cor e está pronto a ser servido. Se por acaso, em caso, a pessoa recebeu uma visita, um amigo, assim, o vinho está quente, tem lá umas garrafas de vinho, então aí pode fazer um choque térmico também da garrafa, 20 minutos no congelador, 20 minutos, chegou o amigo ou o familiar, agarra no vinho, usa outras garrafas, mete na arca, no congelador, mesmo no congelador, e deixa lá estar 20 minutos. E ao fim de 20 minutos tira e que esse vinho está pronto a ser servido, porque não foi adulterado com aquele choque rápido térmico. Já agora, o senhor falou na questão dos amigos irem lá à casa. Eu imagino que eu iria receber um conjunto de amigos lá à casa, queria escolher um vinho tinto, branco e rosé possível.
tradicional que havia no supermercado. O que é que eu devo procurar quando vou fazer a escolha do vinho para saber que estou a comprar um vinho de facto de qualidade e que justifique o preço atribuído isso? Bem, com o mercado imenso que nós temos, é um bocadinho difícil escolher nas prateleiras. Tenta-se escolher que já se tenha ouvido falar e que digam que é bom, embora às vezes não esteja de acordo com o nosso paladar. Não é? Uma coisa que eu posso dizer sobre isso é que, por vezes, o caro não é sinónimo de qualidade. Por vezes, temos a escolher um vinho que é muito badalado e, por vezes, o badalado não corresponde à qualidade que lá está. E o preço, às vezes, ainda muito menos. Isso é sempre uma grande incógnita, mas tenta-se escolher um vinho próximo da região, pelo menos esse sofreu menos no transporte, que eu às vezes custa-me ver um vinho em pleno dia, ao sol, em cima das caminhonetes de distribuição. Isso é das coisas que me custa mais. Acontece que esses vinhos, por vezes, estão preparados para isso tudo, e o que eu defendo é que deve-se beber e ter cuidado com o vinho e quimicamente, termos algum respeito pelo consumidor. Trabalhar, esclarecer o consumidor e evitar excessos de químicos que depois são necessários para suportar todos esses tipos de transporte e dar armazenamento que às vezes eles estão sujeitos. Porque um vinho, se for cuidado, com menos química, é mais agradável para a saúde, só que obriga a ter mais cuidados em termos de transporte e em termos de armazenamento. Temos aqui um dos vinhos que o Sr. Mata produz e gostaria que o Sr. falasse um bocado deste vinho que tem a oferecer. E começamos pelos brancos, porque, como o Sr. Mata mencionou ainda há pouco, é pelos brancos que se começa a fazer as provas. Então, temos aqui na presença de um vinho branco, das castas Fernão Pires, Arinto, Trincadeira das Pratas e Rabo de Ovelha. O grau, normalmente, são 12,5, é o grau que ele tem. Aqui fala em 12, mas isto tem 12,5. Por vezes não se consegue controlar bem as coisas de acordo com os rótulos que cá estão feitos. É um vinho com alguma frescura e pronto, devido à temperatura adequada, tem dá um ótimo prazer na boca. Quais é que são os aromas que se pode esperar quando se está a beber este vinho? Este vinho normalmente tem uma mistura de aromas entre o arinto, que é o que sobressai mais, e o Fernão Pires. Já agora aproveito também para perguntar porque é que se começa as provas com os brancos? As provas pelos brancos, pelo grau e depois pela frescura, né? Portanto, se começarmos com o tinto, depois vamos para o branco, há ali uma grande diferença e deve-se começar sempre com as bebidas mais ácidas e com menos grau. Ora, isto é um rosé, tem aqui a casta fundamental, a principal casta é o castelão, embora possa ter outras, mas a que prevalece aqui é o castelão. O grau dele são 11 graus, embora este tenha também 11,5, mas pronto, pode haver um ano que nunca ter um bocadinho a mais não faz mal. Ter um bocadinho a menos é que temos a enganar o cliente porque não corresponde ao grau. Portanto, este grau está ali 11, mas tem 11,5. É um vinho com uma certa frescura também e bastante aromático devido à casta, que é o castelão, e tem estado a ter algum êxito aqui na zona, porque o meu rosé já é conhecido aqui pelo pessoal todo, da Zambuja principalmente, vem muita gente aqui ao rosé. E passamos então para o tinto. Ora, o tinto são diversas castas. Isto tem cerca de 27 castas. Ok.
Simplesmente tem 4 ou 5 que são representativas. As outras, que são ali num campo experimental que eu tenho, não têm significado, é 0,00001. Portanto, isto normalmente isto tem aí 25% de cirá, 25% de trincadeira preta, 25% de castelão e os outros 25% são de diversas castas, como preto martim, tinta barroca, baga, mais ou menos, por aí. Ok. E em termos de sabor, o que é que se pode esperar? Portanto, isto é um vinho com alguma fruta, madura, frutos silvestres, é muito agradável na boca, tem uma estrutura mediana, não é um vinho com grande estrutura, mas compensa portanto, o arredondamento dos seus taninos, tem algum interesse e pronto, e é só escolher o prato indicado e a temperatura, que é muito importante. Já agora, qual é que seria o seu prato indicado para acompanhar este vinho? Pá, um bom bacalhau e para quem não tiver o colesterol muito alto, pode ser uma cozida à portuguesa. Estamos já no final da nossa entrevista, portanto tenho já a agradecer por toda a sua colaboração, por tudo aquilo que já nos ensinou, tanto a mim como às pessoas que nos estão a ver, e por ter aceitado realizar a entrevista. E como última pergunta, gostaria de saber de que forma é que as pessoas lá em casa podem adquirir o seu vinho, se quiserem, porque aquilo que eu tenho a noção é que não estão disponíveis em grandes superfícies de supermercados. Sim, realmente eu trabalho, as minhas vendas são com clientes particulares, que se dirigem aqui às Estradas Amarelas, número 29, através do número 962789547, em que convém dar sempre um toquinho, porque eu tenho mais vinhas e por vezes não estou sempre presente, e as pessoas combinam, olha, está por aí, não está, olha, estou às tantas, e assim sucessivamente. É assim que isto funciona. Eu estou sempre disponível, desde que o portão esteja aberto, eu estou por perto. Estou sempre disponível a vir aqui em 5 minutos. E a forma, isto é uma das formas que as pessoas podem... Exatamente. Portanto, normalmente a minha produção é toda vendida praticamente em bag-in-box de 5 e 10 litros. Em garrafa, às vezes também por encomenda, posso engarrafar também algumas garrafas. E a Sra. Marta estava a explicar que quem já tiver a caixa pode apenas fazer o refill? Sim, para clientes habituais, a pessoa pode trazer só o papelão, porque a bolsa é sempre nova. Sim. Não fazia sentido nenhum estar a utilizar bolsas usadas, porque, embora isso possa ser lavado, mas o lavado não se consegue escorrer, enxugar uma bolsa dessas a ponto de poder lá vir. Portanto, a bolsa é sempre nova e com selo na respectiva torneira. Obrigada pela sua resposta. Sempre. Tenho certeza que houve muita gente que ficou interessada em provar o seu vinho e vir aqui à adega ter uma conversa consigo, que é muito agradável, porque vê-se de facto a sua paixão que tem por tudo isto, e até um próximo dia nos encontramos novamente. Obrigado fico eu pela vossa visita, e tive muito gosto em recebê-la cá, e quando quiser os portões e as portas estão abertas. Ora essa, obrigada.